Olá pessoal, começando agora o podcast Dando Ideia. Estaremos aqui sempre falando sobre uma pessoa inspiradora ou um projeto inspirador. Eu sou Daniel Santana e tenho aqui comigo o professor Vander Pinto, da Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, na Penha. E vamos estar falando sobre o projeto do Rolê na Penha. Seja muito bem-vindo, professor Vander. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de poder compartilhar essa experiência com vocês. Obrigado, agradeço muito a Multirio por essa oportunidade. E conosco aqui nesse bate-papo temos Ana Christian Veneno e Alexandre Rodrigues, da Assessoria de Articulação Pedagógica da Multirio. Olá, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à Multirio. Vamos ouvir um pouquinho mais do Rolê da Penha. Olá, também agradecido em participar mais uma vez. E participando aqui também temos o nosso companheiro da Multirio, Ricardo Brito, radialista Ricardo Brito. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade a esse programa, dando ideia que essa gravação tão especial que o professor fez lá com o Thiago Gomide. Vamos em frente. Vamos em frente agora direto ao papo. Ana Christian. Aí eu não vou perder a oportunidade, né? Já que estamos falando em inspiração, Vander, vou te perguntar, né? Vander inspirou a Bernardo de Vasconcelos ou a Bernardo de Vasconcelos vem inspirando o Vander? Olha, eu posso dizer que a Bernardo de Vasconcelos não só me inspira, mas me ressignifica todos os dias. Porque eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu comecei a dar aula lá. E depois que eu fui atravessado pelos afetos dos meus alunos e conheci a realidade deles. Isso não só me mudou como profissional, mas como ser humano. Então, certamente a Bernardo me ressignifica e me transforma todo dia. E como é que é essa ressignificação para a comunidade? Como é que a comunidade recebe o Rolê da Penha? A comunidade recebe muito bem o rolê. Primeiro falo dos pais. Os pais super apoiam o tempo inteiro. A gente fez, por exemplo, uma formatura, pedi para eles levarem lanche. E aí, meu amigo, é um banquete, né? Porque comida na favela é banquete. Ninguém brinca de mandar comida. Mas a relação com os próprios comerciantes. Quando os alunos passam, por exemplo, hoje... Quando a Multirio teve lá, a gente comprou água, a Ana até ajudou lá a gente. Perfeito. Hoje os comerciantes fazem questão de dar a garrafinha d'água, vai aqui no banheiro, da clínica da família. Olha que legal, então, gente. eles Isso identificam já os alunos, o monitor do rolê, né? Então, essa relação com a comunidade está sendo construída de forma muito legal. E eles estão pedindo, vocês deviam entrar um pouco mais em tal lugar. Então, eles já estão reconhecendo. Eles já dão sugestões, então, já dão sugestões de lugares, né? É bom até dar uma resumida aí no que é o rolê para o pessoal que não assistiu o programa, né? Entender melhor aí o Rolê na Penha, né? Brincando como o Thiago costuma dizer, em 140 caracteres. O Rolê na Penha é um projeto de guiamento local, né, protagonizado pelos alunos da Bernardo de Vasconcelos. Então não sou eu que conto a história para você. Se você for visitar, quem conta são os alunos, a história do bairro e a história dos pontos. E não só isso. Acho que um segundo ponto que eu acho que é fundamental do rolê é porque eles não contam só a história oficial. Eles trazem também as suas memórias e as memórias dos seus familiares. Então eles vão contar sobre a Igreja da Penha, mas eles vão dizer que a avó pagou promessa naquela igreja. Então, é muito diferente quando eles contam do Parque Xangai, né, que está fazendo 52 anos, ali na Penha, mas eles contam, eu já brinquei na montanha-russa que tinha aqui quando eu era criança. Então, acho que isso faz toda a diferença. Para mim, o grande diferencial do rolê é esse. É protagonizado por eles e é atravessado pelas memórias deles e dos seus responsáveis. Vander, me diz uma coisa. Como é que é para você fazer esse projeto, né, com o grande desafio de você estar fazendo algo diferente, né, que é educação também, muito, muito mais do que, né, a gente está desenvolvendo o currículo só. Mas a gente sabe que a gente tem, às vezes, colegas que desconfiam desse trabalho, não do seu trabalho, mas desconfiam de um trabalho diferenciado. Pra fora da escola, né? Exato. E aí fica aquela coisa na nossa cabeça da cobrança, né, do desempenho acadêmico do aluno. Como é que você vê, né, todo esse teu trabalho e como é que ele se articula com esse desempenho acadêmico dos meninos? Olha, acho que você tocou num ponto muito legal, assim, e difícil, né? Porque a gente levou um tempo para fazer o rolê ser reconhecido pelo grupo,
né? Pela direção não, porque a direção apoiou irrestritamente. Legal. Mas há uma dificuldade do grupo aceitar essa coisa do tirar o aluno para poder botar o aluno na rua, né? Ah, esse aluno não está escrevendo, o aluno não está produzindo, como é que é esse projeto? Então agora você tem um grupo abraçando, você tem um grupo querendo participar, você tá trazendo, eu estou trazendo proposta de interdisciplinaridades, como que o rolê pode atravessar a aula de geografia, a aula de português, a aula de ciências, como que isso pode ser feito? Mas não é uma coisa fácil. Por quê? Primeiro, também eu cobro os alunos. Os monitores do rolê são os mais cobrados da escola, porque eles precisam ter desempenho nas outras disciplinas. Eles precisam ser referência para os outros Sim, alunos, né? o tempo inteiro. Porque senão, falo logo, ele é monitor do rolê, olha o que ele está fazendo. Então eu chamo eles a essa responsabilidade. Sim. Social, responsabilidade, tudo, né? Sim, só que são adolescentes, né? Eu falo para os professores, vocês precisam ser maleáveis. Eles estão vivendo essa experiência de ir para a rua. Mas eles vão correr. Eles correm, eles são adolescentes. Mas a gente precisa chamar eles o tempo inteiro, a responsabilidade. Hoje o comportamento deles é diferente, então atravessa todo mundo junto, um cuida do outro. Eu acho que isso é uma construção. Eu acredito numa educação assim, que vai sendo construída. Nada está pronto, né? Eu não consigo trazer uma receita de bolo. A melhor coisa é quando eles fazem, quando eles trazem ideias. Quando um professor entra na sala dos professores e diz, olha, depois daquele dia lá, o aluno falou que o Rolé fez isso para a vida dele, ele botou isso na redação. Cara, eu me emocionei com isso. Falo, tá vendo? O Rolé é importante, então é devagar. É um trabalho de formiguinha, como a gente costuma dizer. Você comentou, professor Wander, durante o programa, que os alunos vão se apropriando, né? E não só se apropriando culturalmente, autoestima, em relação ao bairro onde moram, onde vivem, mas também em relação a serem reconhecidos pela comunidade do lugar. Olha o pessoal do Rolé na Penha, olha o pessoal. Você sente que a escola ela vai ganhando também um reconhecimento como um centro de cultura do bairro, um centro importante da cultura do bairro a partir de um projeto como esse? Assim? Eu não tenho dúvida disso. Quando o rolê começou a acontecer, um dos projetos que eu tenho é transformar Bernardo num referencial de memória da Penha. Eu acho que o rolê é um pontapé para isso, né? Hoje os pais vão para a escola e se apropriam da escola. A escola passou por um processo de revitalização, de pintura de grafite, onde os alunos foram pintados. Nós tivemos o mutirão para a reforma da quadra, onde os alunos foram para a rua 3 dias com a banda da escola e fizeram uma arrecadação de R$3.000 com a comunidade. Então a comunidade se sente pertencente à escola, né? Se identifica com a escola. Antes a Bernardo era vista como um depósito de marginais. É forte isso, mas isso é o que a comunidade dizia. Hoje você tem pai brigando para colocar o filho lá. Olha que bacana. Que então, parabéns. E assim, eu falo isso com muito orgulho, porque essa é a realidade. Aluno pedindo transferência para a escola. É identidade, é pertencimento. Sabe? A gente vê o empoderamento, né? A gente chega na escola, eu estava conversando outro dia, acho que cheguei a falar isso com você, mano, sobre as meninas com o cabelo black, né? Com seus cachinhos soltos. Muitas por metro quadrado, não vi em outro lugar, e lindas, né? Nossa, é um trabalho que eu acho que já derramou, né? Tá influenciando toda a escola. Eu acho muito interessante você dizer isso, Ana, porque algumas pessoas perguntam, mas o que você já avançou com o rolê? É claro que eu tenho planejamentos, só que muitas coisas vão acontecendo a partir do rolê que eu não tenho, às vezes, controle. Essa coisa do empoderamento, quando eles começaram a se identificar com o lugar que moravam e ter orgulho da favela, eles começaram a ter orgulho de quem eles são. Exatamente. E isso eu não planejei. Sim. Coisa linda, né? Essa é a melhor Isso parte. eu costumo dizer, o IDEB não afere isso. Isso o IDEB não afere. E isso precisa ser dito no conselho de classe. Quando questionam sobre um aluno, eu falo, não, a gente precisa olhar o que esse aluno está fazendo. Olha isso que a Ana disse. Nossa. Black, não só as meninas, os meninos também estão aderindo isso. E falando com orgulho, por exemplo, eu sou favelado mesmo. Então eles estão tirando esse estigma da palavra favelado. Eles estão se orgulhando de morar na Penha. E mais, de estudar numa escola municipal.
E isso é muito importante. Essa coisa, escola particular. Não, eles têm orgulho. E saem com uniforme, né? Porque antigamente você via a rapaziada, a primeira coisa que fazia, botou o pé fora da escola, era Trocar arrancar a o blusa. uniforme e guardar. Eles saem de peito aberto, isso é lindo. Eles têm orgulho Exatamente. daquilo. Exatamente. Olha, só uma experiência que eu queria contar. Nós estivemos palestrando na Universidade Veiga de Almeida. E eu levei alunos do rolê para lá. Porque agora eu falo do rolê a parte técnica. Quem conta do rolê são eles. Que eu acho que tem Isso é muito bacana. mais valor porque eles contam das suas experiências. Eu levei a Thalita, uma aluna linda, com um black maravilhoso que você conheceu lá. E ela nos emocionou contando dessa experiência. De quem ela é hoje, a partir do momento em que ela começou a conhecer o seu lugar, de que ela começou a ser valorizada. Ela falou, eu nunca imaginei um dia estar numa faculdade falando para pessoas que estão aqui fazendo faculdade. Porque ela já sofreu preconceito por ser negra nas imediações da escola e hoje ela enfrenta isso e se empoderou e tem orgulho de dizer, sou negra, sou pobre, sou favelada e sou de uma escola municipal. Aproveitando esse aspecto cultural, né, nós temos vários artistas da música, da literatura, que escrevem sobre os seus lugares, né, que são, se apropriam. Nós vimos até no filme Adoniran, mostrando o bairro onde foi criado pela Elis Regina e etc. Você sente nos alunos, quando eles vão produzir poesia, música, não sei se já produzem, eles produzindo coisas, situações do seu bairro, da sua casa. Você já sente isso, essa resposta assim, na criação cultural, na inspiração? Sim, eu fui presenteado esse ano, e para mim é um presente mesmo, eu fui para a sala de leitura da escola. Então nós revolucionamos a sala de leitura, porque ela se chamava Walt Disney, numa escola da Vila Cruzeiro, do 6º ao 9º, não fazia o menor sentido. Não tem nada a ver. Então a sala tinha Mickey, tinha umas coisas que eles não conseguiam acessar a escola. Por exemplo, tinham 2 grades para acessar a sala de leitura. Então, nós botamos isso abaixo e eu trouxe Lima Barreto, Júlia Emílio Braz e Carolina de Jesus para votação. Novo nome da sala. E a Carolina de Jesus ganhou disparada, porque eu trouxe a história. Uma negra favelada, de uma favela de São Paulo, catadora de lixo, que aprende a ler e escreve muita coisa incrível. Então, eu comecei a trazer a Carolina de Jesus para eles. E as produções deles começaram agora a ser sobre o lugar que eles moram. Então, você traz a música do Arlindo Cruz, do Meu Lugar, da valorização de Madureira, eles querem produzir igual. Né? Então, você fala da violência, você fala do tiroteio que tem, não tem como negar isso. Mas você supera isso. Você fala do seu lugar. Você ressignifica, como você mesmo estava falando, né? O que é esse espaço da escola diante da violência, diante do próprio empoderamento do que é ser o favelado, né? Sim. E ressignifica esse espaço mesmo, né? Quando eles percebem que eles conhecem geografia, por exemplo. Porque eu não conhecia a geografia da Penha, da Vila Cruzeiro. Eu achava que tudo era Vila Cruzeiro. E eles, não, professor. Não, ó, tem as 4 bicas, tem a Merendiba. Eles mapearam para mim, eles fizeram mapas afetivos. A própria história da rocha, da pedra que você falou. Exatamente. Então, 4 bicas. Eu falei, gente, o que é 4 bicas? Não, professor, a minha avó falou que antigamente só lá tinha água. Então, ela ia com lata d'água na cabeça e pegava água lá. Eu falei, gente, olha isso. Então, por exemplo, um conselho de classe. O aluno não sabe história. Eu falei, como não sabe história? O aluno sabe geografia. Eu falei, como não sabe? Porque ele sabe mapear até onde vai a Merendiba, até onde vai a caixa d'água. E se você botar o mapa da Penha, ele consegue identificar cada ponto. Então, eu acho que é isso que a gente precisa valorizar na educação. Os saberes prévios dos alunos. O que eles trazem das suas memórias, dos seus afetos em casa. Porque eles conhecem história, eles conhecem geografia, eles conhecem ciências, eles conhecem português. Porque o Rolê na Penha fez surgir o Dicionário da Rapaziada. Isso é fantástico. Conta pra gente. Isso é bom. O dicionário, eu trouxe, depois eu entrego a vocês. O dicionário tem, hoje, 130 gírias e expressões da região. Então, eu percebi que era importante valorizar a linguagem local. Então, eles usam gírias deles. Eu falei, por que eu não posso aproveitar isso na minha sala de aula e dizer que Napoleão, por exemplo, pangou quando invadiu a Rússia? Panguaia deu mole, vacilou. Então, você conta, eles falam, pô, beleza. Pô, professor, já a aula hoje tá MEC. Falei, gente, eu não tô entendendo isso. E aí, botei no quadro as expressões, achando que fossem umas 10, 15.
descobri que tem 130 expressões, eles deram significado e eles se utilizam isso nas aulas e no rolê. Não é uma linguagem que é marginalizada, ela é apropriada e ela é trazida e ensina, ó, tem a linguagem formal e a linguagem informal. Então, como que isso é usado? Isso é muito importante, porque eu estou valorizando a linguagem local dele. E esse dicionário é distribuído na escola, na comunidade, e eles adoram isso. Que barato, Uhum. gente. Isso é muito bom. Então vamos aproveitar. Eu tenho aqui o que a gente chama de uma ilustração sonora. Você falou de grafite, disso. O grafite é uma manifestação artística em espaços públicos, mas a definição mais popular diz que é um tipo de inscrição feita em paredes. Há vestígios dessa arte desde o Império Romano. Porém, seu aparecimento na Idade Contemporânea se deu na década de 70 em Nova York. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade e um tempo depois elas evoluíram com técnicas e desenhos, estando ligadas hoje a vários movimentos, em especial ao hip hop. Por aqui ele foi introduzido no final dos anos 70 em São Paulo, onde surgiu o estilo brasileiro. Você falou que elas estão se apropriando desses grafites que tem lá, até em camisas e tudo, e imagens no Facebook, né, da página delas, isso também. Sim, as paredes da escola, isso dá para acompanhar na reportagem da Multirio. As paredes da escola são todas grafitadas. Maravilhosas. Esse movimento começa quando o diretor da escola convida um amigo, o artista, o Ângelo, e ele faz um desenho na frente da escola. É lindo, é um menino com um lápis gigante representando uma arma, né? O lápis é a arma da educação. Sim. E a porta é um livro gaiola. E à medida que o portão da escola abre, as gaiolas se abrem e os pássaros saem. Olha que Barato. barato. E aí tem a legal. frase do Rubem Alves, né? Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. Olha, O tudo que a elas ver. amam são pássaros em voo. E as Essa é de arrepiar, né? E as paredes da escola são todas grafitadas. Então a gente tem, primeiro momento, da parte da África. Depois a gente sobe pro Girassóis de Van Gogh. Depois a gente tem a pré-história. Então a gente tem Mandela, a gente tem Einstein, a gente tem Charles Darwin. Então os alunos começam a apropriar disso. Eles estão vendo Mandela todo dia. Eles estudam Mandela. Eles vão na sala de leitura pegar livros sobre o Mandela. Eles vão querer saber quem é esse Charles Darwin que está com um macaco do lado, que história é essa? Uhum. Então o rolê, por exemplo, começa na escola. Então, se você vai visitar o rolê começa os alunos contando sobre a história da escola e sobre as paredes e os personagens que estão lá. Aí você tem as alunas substituindo fotos do seu Facebook, botando de capa a parede grafitada. Que tem uma menina linda segurando um diploma escrito futuro com um black maravilhoso. E aí elas ficam brigando quem parece mais com a menina que está na parede e querem fazer Olha que foto. bacana. Que delícia. Muito bom. Então, isso é maravilhoso. Wander, você falou no início que não tem receita de bolo para acontecer o rolê. Você não consegue definir uma receita de bolo. Mas um primeiro passo. Eu sou professor em Santa Cruz, eu sou professor em Copacabana, eu sou professor em Campo Grande, eu sou professor em qualquer uma das nossas escolas da rede. Qual o primeiro passo para eu fazer o rolê do meu bairro? Olha, eu vou dizer o que eu fiz, né? Sim. Eu acho que o primeiro passo é trazer a história local para a sala de aula. É quebrar parede. E isso é qualquer professor. Qualquer não precisa ser professor. professor de história. Não, porque eu acho que a gente vive uma realidade na educação hoje que, embora fragmentada as disciplinas, não dá mais para pensar assim, né? É educação. Ótimo. Então, por que o professor de ciências não pode pensar, por exemplo, a Floresta da Tijuca dando aula na Tijuca? Qual é a Perfeito. representatividade daquele lugar? Por que o professor de português não pode pensar na linguagem que é falada no subúrbio e na zona sul? Se ele está em Copacabana, ele pode pensar. Por que em Copacabana você tem um jeito de falar que é diferente do outro? O rolê começa aí. Eu comecei fazendo mapas afetivos. Os alunos saem da casa até a escola. O que eles veem? Por onde eles passam? Qual é o olhar deles sobre o lugar? Isso pode ser feito em Santa Cruz, em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Olha a receita aí. E é aberto a todos os alunos da escola? Ou Sim, o todo rolê é mundo aberto. pode ou só aquela turma? Não, o rolê não, para ser monitor. Para monitor para todos. Todos, Só né? que a gente tem uma preparação. Tem curso de formação. Eu trago guias de turismo para dar aula para eles. Olha. Nessa agora que nós estamos formando agora uma segunda turma, eu trouxe o professor Roberto Antunes, que é o gerente de história da rede, que tem um trabalho incrível também, o Encontros Fantástico, Cariocas. Então eu dou aula sobre a história da Penha. O professor da escola, o professor Alisson, ele tem especialização em festa da Penha.
Então a gente passa por uns 5 encontros de formação desse monitor. E aí sim, esse monitor está apto a participar dos rolés. Então a gente abre para a turma toda, para toda a escola. Maravilha. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? E se você curtiu o nosso podcast, pode ouvir muitas outras histórias inspiradoras em www.multirio.ri.rj.gov.br/dando ideia. E também pode assistir aos nossos vídeos, onde analisamos outros ângulos deste assunto de hoje. E vamos às despedidas. Professor Wander Pinto, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Dando Ideia. Eu quero agradecer a Multirio, esse espaço incrível que vocês estão dando para o professor e, principalmente, agradecer aos alunos. Eu acho que o Rolê na Penha não aconteceria se os alunos não fossem protagonistas desse projeto. Então, deixo um beijo, um grande abraço para cada monitor do rolê que faz esse rolê acontecer. Muito obrigado, gente. Professora Ana Christian Veneno, Alexandre Rodrigues e Ricardo Brito aqui da Multirio, obrigado a vocês pela presença. Ai, obrigada, Wander, e assim, mais uma vez eu acho que nos inspira bastante mesmo, não só com a tua história no sentido de como é que isso espraia nas outras escolas, mas pra gente da própria Multirio. Eu estava aqui olhando a Bel ali no cantinho e eu achei que a Bel, que ajuda a gente na pesquisa aqui com o programa, e ela estava emocionada, né, Bel? Faz um positivo aí. E por que emociona, né? Porque aquilo que ele falou, não tem receita e não é fácil. É quebrar pedra dia a dia, mas é com alegria, né? Muito. Que a gente faz. E prazer. Obrigada, gratidão em nome da Multirio, em nome da nossa rede. Faço minhas as palavras da Ana. Eu acho que a gente só tem a ganhar com tantos Wanders por aí que possam aparecer e aproveitar mesmo as oportunidades, porque eu acho que a nossa educação ela é feita de oportunidades. E se as oportunidades não aparecem, a gente cria para que elas aconteçam. Para mim é uma honra estar participando desses programas, sempre é inspirador conhecer professores como o professor Wander, e como o Alexandre colocou numa das perguntas, assim, eu espero que esse programa ele sirva de inspiração para que outros professores, não só de Santa Cruz, no exemplo, mas de todos os bairros, que os alunos possam se apropriar, ter orgulho da sua história, da sua cultura, e que a escola seja, de fato, um centro cultural de todos os bairros, como vocês estão conseguindo na Penha. Então, parabéns e muito obrigado aí por esse papo conosco aqui. Um abraço a todos e nos encontramos em breve em mais um Dando Ideia. E aí, curtiu esse videocast? No portal da Multirio tem um podcast com mais informações sobre o assunto só para você.